Oi pessoal, vamos mais a um vídeo do nosso canal. Hoje vou testar os lápis da Cis. Eles custaram apenas R$ 5,50 aqui na papelaria perto de casa. Eu também vou utilizar essa grafite da Bic 05. Esse marcador que eu não sei mais a marca porque eu já peguei com a mão suja de cola, saiu as coisas que tinham escrito. Ele tem duas pontas, uma fina e uma grossa. Essa borrachinha aí, minha surrada, que também, ela é muito macia, ela é maravilhosa. Essa folha aí que é A4, 70 gramas, ela é aquela folhinha simples mesmo, que você encontra baratinho em qualquer papelaria. Eu encadernei esse bloco aí para utilizar nos meus desenhos, fazer os desenhos com lápis de cor, com canetinha. Então, vamos usar como desenho esses desenhos da Bobbie Goods, não sei bem como pronuncia, que é aqueles desenhos que estão viralizados, que são muito famosos. Eu não tenho dinheiro para comprar o caderno, que é caro, né? E eu vi na Shopee também. Então, eu vou utilizar, eu peguei, baixei da internet e imprimi nessa folha e eu vou desenhar ele na folha grande. Por quê? Porque eu também preciso aprender a desenhar, né? Não é só pintar, eu também quero aprender a desenhar. Então, como é que eu fiz esse desenho? Ele parece ser bem simples, eu escolhi esse daí da máquina de lavar. E aí, eu dividi ele em 4 partes, né? Pra mim saber mais ou menos onde é que se encontra cada coisa, pra eu conseguir colocar tudo no espaço, né? Pra eu tentar fazer tudo proporcional, porque meu objetivo não é fazer igual, porque não é uma xerox, é um desenho que fique pelo menos parecido, né? Porque eu também não sou uma grande desenhista, né? Por mais que pareça simples, ele é um pouco complexo. Então, eu medi mais ou menos aí quanto é que media cada lado. E um deu 8,5, outro deu 6,5. E aí, eu apenas acrescentei 10 centímetros em cada lado para ficar um pouco maior. Então, ficou bem proporcional, assim, ao tamanho pequeno. E então, eu dividi esse quadrado em 4 partes. Fui desenhando o que é que tinha em cada quadrado, né? Fui desenhando aos poucos, porque se você quiser fazer tudo de uma vez, você acaba não fazendo nada. Então, é melhor ir devagar, é melhor você ir vendo o que é que tem cada quadradinho, como é que cada objeto ocupa aquele espaço, e vai devagar. E eu não fui desenhando logo, deixando tudo bonitinho, não. Eu fui só fazendo os rabiscos, assim, mais ou menos de como eram as formas. E aí, depois de eu fazer o espaço de cada coisa, assim, bem mal feito mesmo. Aí é que eu fui passando a limpo, ainda com a grafite. Essa grafite, eu não lembro se eu falei, é a 05. Ela é muito fininha, então vocês quase não estão vendo o que eu tô fazendo. Ela é muito fininha e é importante vocês usar um lápis bem macio para ele não marcar. Então tá aí, ó, dá pra ver mais ou menos os rabiscos que eu fiz. Foi só pra colocar o espaço de cada objeto que tem aí. E aí, depois foi com a régua, deixando tudo retinho, né? As linhas retas. E aí, vocês veem que algumas linhas tá toda errada, não tá da forma certa. Eu botei mais reta, depois foi subindo alguns traços. Por quê? Porque é isso, você tem que usar um lápis fininho, um lápis ou uma grafite fininha, macia, que é pra você apagar várias e várias vezes. Então, é isso, a gente apaga e faz e apaga. E tem que ter muita paciência até que fique do jeito que você olha e fique, ó, eu acho que ficou bacana desse jeito, eu acho que eu consegui. E é isso, apagando, fazendo. Aí eu fiz a rodinha aí da máquina de lavar. Aí ficou pequena, aí eu fui e fiz grande de novo, até eu achar que ficou de um tamanho legal. Os vasinhos, as folhas, tem uma janela aí nessa imagem, lá atrás tem uma janela, tem uma paisagem, é muito detalhe. A gente olha o Bobbie Goods e acha que é um desenho muito simples, desenho de criança, mas vá copiar para ver como tem muito detalhe. Então, eu fiz já logo um lado desse desenho e eu comecei já com o marcador. Esse marcador, ele é aquelas canetas de CD,
que eu adoro. Ele é perfeito para fazer desenhos, ele é muito baratinho. Qualquer marcador, eles são bem baratinhos, eles são excelentes para pintar com caneta marcador. Não lembro, gente. Não lembro se ele é ideal para isso, porque ele é à base de álcool, né? Eu não lembro se ele desmancha com caneta marcadora. Mas com lápis de cor e com canetinha à base de água dá certo. E eu gosto muito desse marcador. E depois de eu desenhar todo um lado, aí eu fui desenhando o outro lado de lápis. Nessa parte das toalhas eu tive muita dificuldade. Eu acho que foi a parte que impressionante eu achei mais difícil. Foi essa parte desses panos voando, porque tinha que dar o efeito do vento. E aí eu continuei. Gente, foi muito trabalhoso fazer isso, porque eu apagava e fazia, apagava. E eu achava, e ainda bem que essa grafite era muito macia, porque não estragou a folha. E é isso, a paciência, você vendo se tá proporcional. Aquela camisa do sorriso ficou bem maior do que deveria ser. Mas é isso, a gente tem que ter o tempo da gente, vai aprendendo e com paciência e vai dando certo. E quando for depois de um tempo, eu vou me garantir fazer um desenho bem melhor. E aí eu já tava sem paciência aí nessa parte da toalha. E aí eu, não, vou terminar logo. E aí, eu acho que não ficou tão parecido, tão igual. Mas eu acelero bastante essa parte aí pra vocês, porque eu acho que já tá ficando cansativo, né, essa parte. Mas aí, por último, foi o cachorro, porque eu tava com medo de fazer esse cachorro, porque ele, apesar da expressão dele ser muito simples, eu fiquei com medo de não conseguir fazer ele com um rostinho parecido do desenho. Então, eu fui fazendo ele devagarzinho. Aí, eu até acrescentei algumas manchas que ele não tinha, porque eu achei que é porque eu borrei um pouco esse cachorro, então eu tive que fazer algumas manchinhas a mais no rabinho dele e na orelha. Mas eu gostei do resultado, eu gostei do final. E aí, agora, finalmente, nós vamos testar o nosso lápis de cor da Cis, que eu tava cheia de expectativa, eu tava bem animada. Então, ele tava fazendo muitas promessas, né? Diz que tinha uma mina suave, tinha ótima cobertura e cores vibrantes, e era fácil de apontar, e falava atrás que mostrava como eram as cores, e eu tava muito animada. Aí eu pensei, não é possível que um lápis de 5,50 entregue tudo isso, né? Mas a Cis, eu confio na Cis, é uma marca muito boa, né? Não é possível. Então eu fui abrir o lápis, era bem fácil de abrir, era só puxar uma alcinha e ele abria. A embalagem é muito boa, muito bonita. Eu gostei do papelão da embalagem, pelo preço, né? Tava tudo muito bonito. E as cores bem fortes, o lápis era lindo. E só tinha nomes em si, simplesinho lá, e vinha um lápis branco, então eu me animei muito com esse lápis branco. Eu não acredito que veio um lápis branco! E aí eu já tava muito animada, cheia de expectativa, até que cheia de expectativa, tava muito animada. E aí vamos ler um pouquinho, né? Diz que é resinas termoplásticas, pigmentos, aglutinantes, carga inerte e ceras. E tinha algumas precauções, algumas coisas que eu acho que não interessa muito. Vamos ver se o bicho presta, que é o que a razão desse vídeo é isso. E teve uns vídeos aí que eu assisti que fala deles, que ele disse que eles eram redondos. Agora os atuais estão sendo sextavados, né? Eles têm 6 lados. Então, são importantes para não rolar, né? Para não ficar caindo no chão. É bacana eles ter 6 lados. Então, eu fiz aí a comparação, né? Peguei a grafite, fiz umas bolinhas. E nessas bolinhas, depois eu fui pintar. Tentei pintar na ordem que tava. E aí veio a decepção. Olha só a situação das cores. Eu fiz força, não pintei devagar não, mas as cores eram muito clarinhas. E além de ser clarinho, ainda não era gostoso pintar, tinha que fazer força. Então, não tinha nada a ver com a caixa de lápis de cor. E assim, você pode pensar, não,
é porque a iluminação tá ruim. Realmente a iluminação não tá ajudando muito. Mas, gente, não tá muito diferente da realidade, não. Tá ruim. E aí eu tentei misturar uma cor, né, pra ver se ficava legal. Mas não ficou. Ele mistura e ao mesmo tempo não mistura. E o branco eu não entendi pra que serve o branco. Eu achei assim, eu até já vi algumas opiniões parecidas, assim, se vem 12 cores, eu acho que a Cis devia mandar um lápis que tivesse uma cor e não um lápis branco, porque até porque nem tá dando, nem eu não vi efeito nenhum, não vi nenhum benefício dele. Eles acabam a ponta rápido, tem que ficar apontando, pelo menos ele cumpriu a promessa de ser fácil de apontar, pelo menos isso. A parte de ser uma mina suave, eu não achei suave, é duro, muito duro. Então, em pouco tempo, minha mão já tava doendo muito, porque eu tava tentando pintar, deixar o mais forte que eu conseguisse. Ah, eu não esqueci de falar, eu coloquei uma prancheta de plástico atrás, que essa prancheta é bem lisa, e ela protegeu minhas outras folhas de baixo, para que elas não ficassem manchadas, marcadas. Também protegeu a folha do desenho, para que ele não ficasse machucado. E foi isso. E assim, 12 cores é pouca, muito poucas, muito poucas. É pouquíssimas cores, né? Principalmente se eles não misturam. Porque assim, se um lápis ele pode ter 4 cores, um caixa de lápis de 4 cores. Se eles conseguem misturar bem, você consegue fazer uma variedade de cores. Mas se não misturam, você tem dificuldade, você não vai conseguir fazer grandes quantidades de cores. Então, esse daí eu ainda tentei misturar. Fui pintar o de preto. Gente, que decepção, preto. E aí eu tentei pintar de marrom e laranja a cestinha pra ver se ficava com uma cor diferente. Ficou bem assim, não ficou tão diferente. E aí eu pintei essa toalha de rosa, aí depois eu passei um roxo por cima pra ver se dava uma cor diferente. Até que ficou bem marcado, mas conseguiu me dar uma misturadinha na cor. Mas foi muita força, eu quebrei algumas vezes a ponta do lápis, aí tava fazendo a ponta e quebrando e fazendo, porque eu fiz com muita força. Eu achei o lápis resistente, o lápis não é do tipo que fica quebrando assim, mas por a gente ter que usar muita força para pintar, ele vai quebrar, porque eu tô forçando demais para ver se sai alguma tinta. Então, ele acabou quebrando muito. E aí foi preto, ó, pintando a janela de preto. Gente, a janela ficou cinza, não, o preto não tem cor. E aí eu pintando essa toalhinha, a toalhinha era pra ser laranja, só que eu pintei o vermelho por cima, eu pintei com outras cores pra ver se deixava ela diferente, porque só era 2 cores e tinha muita coisa pra pintar. E então fui misturando o que eu podia. Eu esqueci de fazer o vasinho da plantinha da parede, então eu peguei uma caneta Bic, me esqueci de mostrar ela. Uma canetinha da Infinity, vermelha, e ela é excelente. Faz anos que eu tenho essa caneta e ela ainda tá prestando, gente. Eu uso muito ela. E aí eu fui pintar a máquina de lavar, eu pintei essas partes de vermelho e laranja, misturei com rosa pra ver se dava um efeitozinho diferente. O fundo eu achei que tinha que ser preto, e olha o preto. Aí eu fiquei bem decepcionada, porque, gente, não é preto. Não pegava a tinta de jeito nenhum. E olha só a promessa da caixinha. Gente, por mais que o lápis desse um trabalhinho pra pintar, aí você pensa, não, Maria, é uma caixinha de 5,50. Você quer o quê? Uma por 5,50? O mínimo que eu quero é que a marca cumpra o que ela prometeu. Se ela prometeu cores nessa intensidade, se ela prometeu uma mina suave, se ela prometeu uma ótima cobertura e cores vibrantes, no mínimo ela tem que cumprir, ou que seja R$ 6 ou que seja R$ 2, ela tem que cumprir. Senão, ela só coloca lápis de cor e ela vende, sem promessa nenhuma. Eu não pretendo usar de novo, não. Obrigada por assistir e até a próxima.